Hoje nós vamos falar sobre Ebenezer. E talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, talvez você já tenha repetido isso. Às vezes nós repetimos isso quando nós lembramos que o Senhor nos ajudou. E nós gostamos de falar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é bom, porque mostra que na sua vida você está levantando altares ao Senhor, momentos de gratidão diante dEle. Mas para aquilo que o Senhor quer nos falar hoje, não basta você entender que Ebenezer significa isso, mas você precisa entender qual é o contexto que Israel estava vivendo, porque é algo muito parecido com aquilo que nós vivemos de alguma forma. Quero que vocês abram a palavra em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Pode deixar marcado que nós vamos praticamente ficar só em cima desse texto hoje. Primeiro Samuel, capítulo 7, versículo 12. Acharam? A palavra do Senhor diz assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu quero que você volte um pouquinho. Vamos lá para Juízes, capítulo 17. Versículo 6, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Preste atenção nessa palavra. Nós vemos, alguns anos depois, Samuel se levantando e dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o contexto daquilo não é um contexto de paz até ali. Israel estava passando por um tempo de confusão, por um tempo de desordem, pelo tempo mais conturbado da sua história, talvez até ali. E a palavra está nos dizendo aqui que não haviam líderes, não havia uma visão, não havia limites para o povo. O certo e o errado, o santo e o profano, o que era bom e o que era mal, era julgado pelo coração das pessoas. A Bíblia diz aqui que cada um julgava como deveria viver. Será que você consegue imaginar a desordem que isso gera? Hoje, quando nós olhamos para a igreja de Cristo, nós vemos algo parecido. Parece que de repente não importa mais o que os líderes estão dizendo. Parece que de repente não importa mais o que a palavra condena ou o que ela aprova. Mas o que importa é o que você sente no seu coração. A palavra diz que o fruto desse juízo próprio sobre o povo de Israel foi esse tempo de confusão e de desordem. Esse tempo em que o povo se corrompia. E a palavra mesma diz que quando não há visão, o povo se perde. Se o Senhor não gera uma visão sobre o povo caminha perdido. O povo caminha sem destino. O povo caminha sem objetivo. Quando nós pensamos nisso, nós pensamos nos líderes que deveriam guiar esse povo. E aí a palavra nos mostra Eli e os filhos dele, Hófni e Finéias. A palavra diz que Hófni e Finéias eram dois sacerdotes tão contaminados e presos pelo pecado,
que eles roubavam todas as ofertas que traziam à casa do Senhor. Que eles se deitavam e se contaminavam com as mulheres que estavam às portas do templo. E Eli já era um sacerdote tão envelhecido. E a palavra diz que ele já estava cego, e eu creio que isso não era só natural, era espiritual. Ele já não conseguia enxergar aquilo que o Senhor mostrava a ele. E a Bíblia diz que de repente Hófni e Finéias morreram. E Eli, o pai deles, ouviu que além deles terem morrido, a arca da aliança, que simbolizava a presença do Senhor no meio do povo de Israel, tinha sido roubada. A palavra diz que Eli, aquele sacerdote, é assim que a palavra diz, velho e pesado, se assustou tanto quando ele ouviu aquilo, que a cadeira caiu e ele quebrou o pescoço e morreu. Aquela morte selou um ministério que já estava corrompido. Mas a palavra diz que a nora de Eli, a esposa de Finéias, ela estava grávida. E quando ela ouviu sobre a morte de todas essas pessoas e sobre o roubo da arca, ela deu à luz a seu filho. E a Bíblia diz que ela chamou aquele menino Icabô. Sabe o que significa Icabô? E a glória se foi. E a glória se foi. E depois de dar à luz àquele menino, ela também morre. E eu tenho certeza que há um selo profético sobre todas essas coisas. O Senhor está dizendo para o povo dele, de que quando o povo se fecha para a palavra do Senhor, para a visão que o Senhor tem gerado, quando o povo decide se contaminar com aquilo que é abominável diante do Senhor, o fruto disso é que a glória se perde. E acabou, a glória se foi. E acabou é o fruto da desobediência. E acabou é o fruto do pecado. E acabou é o fruto daquilo que é mais perverso aos olhos do Senhor. Era esse o momento que Israel estava passando. A palavra diz que nesse tempo em Israel era rara a palavra do Senhor. Nesse tempo em Israel a visão não era frequente. As pessoas estavam perdidas e presas naquilo que era natural. Mas depois disso, a glória do Senhor voltou a ressurgir. E a palavra diz assim, vá para 1 Samuel. Depois de 20 anos, 1 Samuel 7, versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalaíns e os astarotes, e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Até aí. Preste atenção que depois de 20 anos, em que os filisteus tinham roubado aquela arca, ela volta para Israel.
Aquilo que o Senhor está celebrando aqui, depois de 20 anos que a glória havia se perdido, é um reavivamento. O Senhor está celebrando um novo começo. E você prestou atenção quem foi levantado pelo Senhor para ser o profeta desse reavivamento? Samuel. Samuel talvez tenha sido um dos maiores profetas que Israel já teve. Ele foi separado ainda menino, mas ele foi criado na casa de Eli, um sacerdote que estava cego e contaminado. Ele foi criado no meio de um povo que já achava normal o pecado. Ele foi criado no meio de um povo que estava contaminado. Mas Samuel não se contaminou. Samuel, ele teria todas as justificativas do mundo para ser igual, mas ele escolheu ser diferente. Ele tinha todas as justificativas para ser como os sacerdotes da época eram, mas ele escolheu se consagrar. E eu creio que o Senhor tem chamado muitos de vocês como os profetas que vão se levantar no meio de uma geração corrompida e perdida, mas como os profetas que vão decidir não se contaminar. A palavra diz que Samuel, ele chama o povo ao arrependimento, porque como um profeta ele sabe que a arca do Senhor, que representava a presença dele, ela tinha sido trazida de volta a Israel, mas ele sabe que o povo não tinha se entregado de novo ao Senhor. E Samuel, como um profeta, ele começa a declarar sobre aquela geração. Ele diz assim: a primeira coisa que vocês precisam fazer é tirar do meio de vocês todos os deuses estranhos. E ele começa a dar nome para esses deuses. Ele fala assim: tire os Balaíns, tire os Astarotes. Sabe o que o Senhor está nos dizendo? Que quando o Senhor nos conduz para um arrependimento, Ele começa no nosso espírito, mas Ele precisa produzir frutos que são visíveis. Não bastava aquele povo se arrepender de ter servido a esses deuses, eles precisavam arrancar esses deuses do meio deles. Hoje nós não temos mais no nosso meio deuses de madeira e pedra como eles tinham. Os nossos deuses são mais sutis, mas eles são tão perigosos quanto aqueles. A primeira declaração profética do Senhor sobre a nossa geração é essa. Se você quer viver o avivamento do Senhor, se você quer chegar a um verdadeiro arrependimento, você só vai chegar ali quando você arrancar dentro de você todos os deuses estranhos. Tudo aquilo que tomou o lugar do Senhor na sua vida. Só uma forma de você, de novo, entrar na presença do Senhor é quando você chegar diante dele e falar: Senhor, está aqui, eu estou te entregando a minha mentira, eu estou te entregando o meu vício, eu estou te entregando a minha falsidade, eu estou te entregando todos os meus pecados, todos os meus deuses, e eu estou declarando que o trono do meu coração é seu novamente. E eu estou declarando que eu não quero mais andar perdido, mas eu quero a sua presença na minha vida. E eu estou declarando que eu quero romper com todo o passado tão frio, tão duro, tão escuro que eu tive, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor, Ele tem repetido e repetido e repetido que nós vamos viver um avivamento, mas não existe nenhum avivamento que não comece no arrependimento. Não existe.
E através do profeta Samuel, o Senhor continua, e ele diz assim: se você quiser viver aquilo que o Senhor tem para você, você precisa preparar o seu coração para o Senhor. Sabe o que isso significa? Preparar o seu coração para o Senhor? Significa que o seu coração, ele não pode mais titubear entre dois senhores. O teu coração, ele não pode se encher de dúvida pelo que pode ser e pelo que é. O teu coração tem que ser entregue de novo ao Senhor, para que Ele possa reinar sobre a tua vida. Samuel sabia que nada seria diferente se não houvesse arrependimento. E nós nunca vamos viver nada duradouro com o Senhor se isso não for gerado no nosso arrependimento. Você pode ter um ministério, o seu ministério pode ser grande. Você pode ter um dom e você pode ser muito usado nele. Mas se eles não nascerem de uma vida entregue ao Senhor, isso vai ser passageiro, isso só vai te trazer frustração. A única forma de você se satisfazer no Senhor é quando você entrega diante dele o teu coração. E quando ele pode reinar sobre você. E sabe que quando o verdadeiro arrependimento toma o nosso coração, é inevitável que o avivamento venha. Na verdade, aquilo que Samuel estava fazendo aqui era estabelecer o primeiro altar. Sabe o que ele fez? Presta silêncio aqui. Presta para mim. Sabe o que Samuel fez? A palavra diz que ele pegou e jogou água no chão. Ele fez isso aqui no chão, ó. Ele jogou água e estabeleceu uma linha. Sabe por quê? Porque profeticamente ele estava dizendo para o povo: aqui a sua história foi dividida. E para trás ficou o seu passado, o seu fracasso, os seus pesos, porque agora o Senhor está estabelecendo uma nova história sobre a tua vida. Quando Samuel ele joga aquela água ali, ele está declarando profeticamente de que ali é o fim daquela opressão. E sempre que nós entregamos algo em quebrantamento diante do Senhor, Ele traz uma resposta sobre nós. Olha o que a palavra diz, continuando aí, a partir do versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Preste atenção ao que a palavra está dizendo. Sabe quem são esses filisteus? É exatamente o mesmo povo que atacou Israel 20 anos antes. É exatamente o mesmo povo que venceu o povo de Israel 20 anos antes. É exatamente o mesmo povo que roubou a arca da aliança de Israel. Mas a palavra aqui está dizendo que agora o Senhor trovejou e Israel prevaleceu contra eles. O que mudou? O que mudou do momento em que os filisteus dominaram o povo de Israel e agora? O que mudou foi o coração do povo. O coração do povo de Deus se quebrantou e se arrependeu dos seus pecados. E agora o Senhor estava trazendo o socorro dele. A palavra continua. Versículo 11. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Presta atenção. Depois daquele tempo, Samuel, ele levanta um altar.
palavra diz que quando ele levanta esse altar, ele coloca o nome daquele altar de Ebenezer. Sabe o que significa Ebenezer? É a nossa pedra de socorro. Samuel estava declarando sobre Israel que só existia socorro no Senhor. E quando ele coloca aquele altar ali, ele está estabelecendo um marco. É como se fosse uma conquista territorial. E a palavra continua e diz: depois daquele dia, os filisteus nunca mais vieram sobre Israel. O Senhor tem chamado uma geração que possa levantar altares de gratidão diante do Senhor. Quando nós não levantamos esses altares, o nosso coração está sempre tomado pela dúvida, porque nós nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez. E nós começamos a nos tornar pessoas insatisfeitas, pessoas amargas, pessoas ingratas. Quando nós começamos a esquecer quem o Senhor é e o que Ele já fez na nossa vida, nós começamos a nos encher dessa ingratidão e nos fechar para aquilo que Ele ainda pode fazer. Quando o povo de Israel colocou aquela pedra ali, o povo de Israel estava estabelecendo que a presença do Senhor não se apartaria mais deles. O salmista diz assim no Salmo 116: o que daria eu ao Senhor por todos os seus benefícios? O que eu daria? Como eu posso agradecer ao Senhor? Como eu posso de alguma forma manifestar ou retribuir o Senhor por aquilo que Ele já fez? Eu não posso. Por isso o Senhor, Ele quer que nós comecemos a nomear as nossas conquistas. Samuel colocou aquela pedra e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E todas as vezes que eles passavam por ali, eu tenho certeza, eles se lembravam da vitória que o Senhor deu. Eles se lembravam da misericórdia que se manifestou quando eles se quebrantaram. Eles se lembravam de que não havia mais nada que pudesse paralisar o que o Senhor queria fazer através deles. A palavra diz que aquele altar foi levantado entre Mispa e Sem. Mispa significa torre de vigia. Era um lugar conhecido. E Sem significa rochedo. O Senhor quer nos lembrar que mesmo entre o lugar conhecido e o lugar desconhecido, a fidelidade dele não nos abandona. Você já passou por muitos lugares, já teve muitas experiências com o Senhor, e eu tenho certeza que você pode testemunhar da fidelidade e da honra dele. Mas eu também tenho certeza que para onde o Senhor está te conduzindo, se o teu coração continuar quebrantado diante dele, você vai continuar testemunhando da fidelidade dele. É essa certeza que Samuel estava estabelecendo sobre o povo de Deus. E é essa certeza que o Senhor está estabelecendo sobre nós.